dia para você que está nos assistindo. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Estamos começando mais um episódio aqui do Fala Vox, o podcast da Vox Chuyu de São José dos Campos e Jacareí. Eu sou a Bruna Moura e minha frase de hoje é: inteligente é saber que tomate é fruta e sábio é saber que não pode usar tomate na salada de fruta. Muito bom. Já tinha ouvido? Gostei. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Depois já até anotar depois dessa. Muito bom. Aqui do meu lado, o Sadraque, nosso menino do marketing. Fala aí, Sadraque, dá seu oi. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a todos. Meu nome é menino do marketing. Não, brincadeira. Meu nome é Sadraque. E a minha frase do dia é: quem não se comunica bem, paga caro e em silêncio. Apresenta os nossos convidados. Quem você vai chamar? Com certeza. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Pedro Cotrim. Nós, inclusive, já gravamos um vídeo com o Pedro, já gravamos um podcast com ele, fenomenal. Recomendo, se você não assistiu, vou deixar um card em algum lugar aqui para vocês assistirem. E nós também estamos com o Bornal. Lucas Bornal. Ele que é aluno da Vox, está fazendo o Master, inclusive a facilitadora dele é a Bruna, que está aqui com a gente. Meu aluno, gente, fala bem de mim, Lucas. Pode deixar. Por favor. Já testemunhei, inclusive. Hein? Olha! Ótimo. E eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, falar sobre vocês, com que vocês trabalham. Legal. Você quer começar? Pode ir. Pode ser. Bom, sou o Lucas Bornal, sou sócio da Árvore Propaganda e Marketing, né? Aluno da Vox, com muito prazer, aluno da Bruna, né? Aprendendo muito com ela. E uma frase que eu trago para comunicação é que comunicação não é detalhe, né? Comunicação é alavanca e todo empresário que subestima a comunicação acaba pagando o preço no faturamento. Uau, Forte. fortíssimo. Sensacional. Forte. Já fez até o merchandising da Vox Chuyu, hein? Gente, meu nome é Pedro Cotrim. Eu sou gestor comercial da Vox Chuyu, coordenador, na verdade, na parte tanto da unidade de Jacareí quanto de São José dos Campos. E a minha frase aqui é que o maior papel de um líder é formar as pessoas que estão na equipe dele. E eu acredito que poucas ferramentas são mais importantes para isso do que a comunicação. Muito bom, sensacional. E sobre o que a gente vai falar hoje, Sadraque? Hoje, Bruna, a gente vai tocar na ferida do empresário. A gente vai colocar sal Vai na colocar ferida? sal e limão. E tomate? E tomate. Não pode ir na salada de fruta, né? Na ferida não pode. Por quê? A gente vai falar sobre os desafios que permeiam a comunicação entre os empresários. O que acontece é que muita gente já é bem sucedida, conseguiu montar um negócio interessante, ele acredita que fala bem, até que você conhece a Vox Chuyu, até que você conhece as técnicas, e aí você percebe que, cara, ainda tem como melhorar. E se melhorar, meu faturamento aumenta. Nada é tão bom que não possa ficar ótimo. Exatamente. Frase do nosso filósofo Igor Rafael. E o Rafael. E até puxando esse gancho que o Sadraque falou agora, uma curiosidade bem interessante é que o Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, já fez aula na Vox Chuyu. Com seus 70 anos de idade, ele já estava bem senhorzinho e ele fez um curso rápido para se preparar para uma palestra que ele ia fazer, eu não lembro exatamente o nome do evento agora. E ele falou depois do curso para o Luiz Fernando, que é o fundador da Vox Chuyu, que se ele tivesse desenvolvido a oratória dele 30 anos atrás, ele teria duplicado o capital que ele tem hoje. Aí você pensa que é o homem mais rico do Brasil falando isso. Será que tem peso? Será que é importante? Será que tem? E aí, Lucas, conta pra gente um pouquinho. Deixa eu só aproveitar esse gancho, né? Eu acredito que é por isso que a gente tem visto hoje os grandes empresários do Brasil, como o Davan, da CIMED, se expondo muito, né? Porque eles descobriram esse insight aí que quando eles aparecem, quando eles se comunicam, eles podem potencializar ainda mais os seus resultados, né? Total. Exatamente. Mas conta pra gente, como que foi abrir uma agência? Como que você se tornou empresário? De onde veio isso? Se acordou e falou, vou ser empresário. Eu vou resumir, mas eu sou da comunicação praticamente toda a vida, né? Eu dei muito trabalho no colegial, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Aí minha mãe percebeu que eu tava perdido e ela falou, vou botar você num curso de design gráfico na época, que era um curso de CorelDRAW, quando tava Photoshop, HTML, e isso eu tava no colegial.
E aí eu me identifiquei muito bem, assim, comecei a aprender muito rápido. E dentro do colegial, quando tinha os trabalhos lá, a galera não estava sabendo fazer. E aí eu comecei a vender o trabalhinho pra turminha lá. Gênio. Entendeu? Porque aí eu sabia fazer e aí, assim... Identifiquei a demanda, justamente, já sabia fazer, poucos sabiam, né? Então, eu acabei vendendo o trabalho para a galera ali, e aí depois entrei na faculdade de propaganda e marketing, aconteceu isso também, aí eu comecei, já trabalhei em agência, fui morar nos Estados Unidos, e quando eu retornei, um colega meu de classe, o gênio do Ramon Toledo, ele me chamou para montar agência, e aí a gente começou, né? Que é o seu amigo que toma conta hoje da IA. Da inteligência artificial. A gente tem um braço de inteligência artificial hoje. Ele realizou o sonho dele de morar no Rio de Janeiro, frente pra praia, surfar e jogar futebol aí todos os dias. Caraca, jura? Mas aí Rio já tem de Janeiro? No Rio de Janeiro, exatamente. Mas a gente já tá há 15 anos praticamente nessa caminhada. E graças a Deus deu muito certo. Cara, eu tô notando muita conexão entre mim e você, porque eu também, desde criança, desenhei. Eu não cheguei a fazer design gráfico por falta de oportunidade, eu acabei fazendo administração. E hoje eu tô aqui também trabalhando no marketing. Olha pra você ver como que é interessante, como que os caminhos da vida vão levando as nossas decisões, né? E o Sadraque desenha muito. A gente fez o vídeo de Natal e ele fez um roteiro ali na folha de sulfite. Sério, que demais. Parecendo história em quadrinhos. Caraca. Eu falei, Sadraque, o que é isso? Aí ele, não, eu fiz um esboço. Eu, tá ótimo. Eu falei, eu vou trazer minhas filhas pra fazer trabalho de escola com você. Você desenha a cartolina mesmo ontem. Ele foi gravar, desenhou em 2 segundos um negócio ali. Eu falei, que é isso? Caraca, eu já tinha ouvido falar, mas eu não vi ainda. Que demais. Nossa, desenha muito. E esse é um talento que não pode apagar, viu, Sadraque? Eu, por conta da correria, né, a gente acaba focando muito no empresarial, deixei o talento de desenho de lado e hoje é algo que eu pretendo retomar e não sei quando, sabe? Então... A importância dos hobbies também, exatamente. De fazer coisas que... Nem tudo tem que ser pelo resultado, no fim das contas. A gente foca tanto nisso aí no dia a dia que deixa passar algumas coisas importantes. Eu tô usando mais esse talento hoje pra pintar Bob Goods com a minha filha. Bom. Bob Goods tá profissional, então. Coloração com degradê, o negócio vai estar interessante. Exatamente. Boa. Muito bom. Lucas, mas aí conta pra gente qual que é o seu desafio na comunicação dentro da sua empresa. Como que é ali? Você consegue desenvolver uma comunicação? Você tem colaborador? Sim. Quantos colaboradores? Hoje a gente tá com mais de 10 pessoas direta e indiretamente, né? Que a pandemia ela mudou muito o cenário das agências de comunicação. Antes a gente tinha um escritório muito grande e era todo mundo centralizado, né? A pandemia ela veio para mostrar que a gente não tem limite. Então, hoje a gente tem pessoas espalhadas por diversas cidades. Caramba. Só que aí trouxe para a gente ser ainda mais assertivo na comunicação, né? Porque quando você tem escritório físico, a coisa você senta do lado da pessoa e fala, mano, vai resolver isso daqui rápido e tal. Home office não tem mais isso, né? O híbrido também não. Então, a comunicação ela precisa ser muito assertiva. E é algo que eu sempre falo dentro da agência, quando a gente vai passar um briefing, quando a nossa gestora vai passar o briefing, ela falou assim, não achar que a pessoa entendeu a sua comunicação. Teve uma pessoa que eu aprendi, uma frase que fala, Lucas, o óbvio só é óbvio quando é falado, né? Então, nunca deixe essa dúvida, né? Só que eu falo que foi um desafio porque a gente começou a agência muito cedo e eu até penso que um erro meu na minha carreira foi não ter entrado numa empresa grande para ter um gestor referência para poder te ensinar, né? Então, eu levei muito mais tempo aprendendo a ser líder, né? Porque praticamente foi sozinho, a gente criou uma empresa muito cedo, então tudo que a gente aprendeu foi na dor. Na marra, né? Então, como você iniciou falando do Jorge Paulo Lemann, né? Que se ele tivesse feito o curso, ele teria ganhado muito mais. Eu acredito que se eu tivesse feito um curso de oratória, de treinamento mais cedo também, com certeza a gente estaria alguns degraus acima, né? O que pode parecer um paradoxo para quem escuta. Poxa, o cara ele tem uma empresa de comunicação, uma empresa de marketing, mas ele precisou fazer um curso de oratória, mas ele já não deveria falar bem? Como que foi você perceber isso? Cara, eu preciso desse curso, preciso melhorar minha comunicação. O curso eu iniciei por uma questão
pessoal, porque eu sempre tive um trave para gravar, né? Apesar de eu conversar bem, eu sou uma pessoa um pouco introvertida. Então, às vezes a gente tava em evento de TV, que a gente foi chamado, até premiação, que a agência já ganhou. Aí vinha a gente fazer entrevista, eu travava. Falei, cara, faz com outra pessoa lá que eu travo, né? Uhum. E quando eu ia em reunião, até outros clientes falaram, nossa, Lucas, por que você não grava conteúdo para internet? Olha. Eu sempre pensava isso e eu ficava muito preocupado com o julgamento, de não saber me portar bem. Até em palestras, muitas vezes era chamado, eu recusava com um pouco de insegurança do julgamento de outras pessoas. Caramba. Então eu comecei a fazer o curso justamente para furar essa bolha e tem sido muito bom, né? Desde quando eu comecei a gravar, tenho recebido feedback, até a Larissa que está aqui acompanhando a gente recebe feedback muito positivo dos conteúdos que a gente tem feito e tem auxiliado a gente muito bem nisso. A gente teve uma aula de analogia e aí depois teve um colega, eu acho que foi o Rafael, compartilhou no grupo ele fazendo um vídeo, fazendo uma analogia da empresa dele. Porque o nome da agência é uma analogia, né? O nome da agência é Árvore Propaganda e Marketing. E é um nome simples e muitas pessoas falam, mas por que árvore, né? E aí quando nós criamos lá, falou, árvore tem tudo a ver com uma empresa, né? A árvore para dar fruto, para ela estar bonita, né? A folhagem da fruta e tudo mais, o que tem que estar forte é o que a gente não vê, que é a raiz lá. E a comunicação, o marketing, não é só a propaganda, os reels, até falo, né, as campanhas de TV que a gente faz, é o fruto ali, né? Mas se a empresa não tiver com a raiz forte ali, não vai sustentar. Total. Então, essa foi a analogia que a gente tinha criado o nome sem saber sem ter feito o curso. Sem saber o que era analogia, praticamente. E aí ele usou e ficou muito bom. Até queria puxar o gancho do que o Sadraque falou, dessa pergunta, provavelmente você já falava, muitas pessoas têm na cabeça, já falo bem, pra que eu vou fazer um curso de oratória? E eu, trazendo uma outra citação aqui, eu gosto muito de uma reflexão de um autor que ele se chama Jim Collins. Ele é hoje um dos maiores autores sobre liderança no mundo. E ele tem uma frase bem provocativa em que ele fala que a maior parte das empresas deixam de ser ótimas porque elas se contentam em ser boas. Uau. A maior parte das escolas deixam de ser ótimas porque elas se contentam em ser boas. A maior parte das pessoas, a mesma coisa. Eu acredito que em poucas coisas na nossa vida, isso é mais verdade do que na comunicação. Porque 99,9% das pessoas conseguem se comunicar. Certo? Em algum nível elas conseguem. Elas conseguem pedir o pão na padaria, receber o pão, conseguem falar que foi um bom dia, que não foi um bom dia, o básico bem feito. Então é muito comum essa crença na parte da comunicação de que pra que eu vou melhorar nisso? Eu já me comunico. Acaba não sendo prioridade, né? E aí vem aquelas frases do tipo, mas eu já falo muito. Falar muito é diferente de falar bem, mas vamos lá. Ou, cara, já tá bom assim. Eu acredito que poucas coisas matam mais a excelência do que essa frase do já tá bom assim. Um pouco de comodismo, talvez. Um comodismo. O cara fala, já tô legal, o faturamento, tô feliz com o meu faturamento do jeito que tá hoje. Exatamente, eu ia falar isso, porque empresário, você fala, pra qualquer coisa, é dinheiro. Sim. Resultado, é custo, sim. Resultado. E aí, às vezes, eu já tô ganhando meu dinheiro mesmo, pra que eu vou já tô melhorar? Não tem porquê. Então, eu já falo aqui, já consigo coordenar a minha empresa, já tenho o meu faturamento, que é o meu objetivo, já não sei mais aonde colocar o meu dinheiro, tô ganhando bastante, pra que eu vou melhorar? Se eu continuar assim, eu vou continuar ganhando meu dinheiro. Então, ele se acomoda. E tem um ponto que eu acho que na vida do empresário já é uma verdade há muito tempo, mas que vai ser ainda mais intenso agora por conta da inteligência artificial, que o conhecimento técnico não é necessariamente o que vai fazer esse empresário ser o mais bem-sucedido. Muito pelo contrário, geralmente ele tem outras pessoas na equipe que são os que mais dominam a parte técnica. Sim. Certo? Ou seja, a habilidade social em algum nível é o que já vai fazer muita diferença para esse empresário se conectar com possíveis clientes, possíveis parcerias, fazer vídeos, coisas do tipo. Só que nessa geração que a gente está entrando, que a inteligência artificial está no bolso de todo mundo com todas as respostas possíveis, cada dia mais o conhecimento técnico está nivelado. Sim. Então eu posso nunca ter feito medicina na vida, mas eu consigo conversar com um médico
chegar numa consulta com todo o embasamento pela pesquisa que eu fiz no ChatGPT, por exemplo. Ou chegar numa reunião de marketing já com todos os KPIs, indicadores, todos os termos técnicos para conversar com ele, com base na pesquisa que eu fiz aqui. Então, cada vez mais, se a gente entende que o conhecimento técnico está na mão de todo mundo, o que vai diferenciar é isso aqui. Soft skills. Exatamente. É a capacidade da pessoa se conectar com o outro. Seja com o cliente, com o colaborador, com o vídeo. E, no fim das contas, é soft skills. E, segundo o LinkedIn, a comunicação ainda é a competência mais valorizada dentro do mercado de trabalho. E como que isso se traduz, na sua opinião, Lucas e Pedro, no dia a dia do empresário? Porque muitas das vezes é aquilo que a gente fala nos nossos workshops, por exemplo. A pessoa, ela não tem consciência e não tem a competência, então para ela tá tudo bem. Mas sempre tem aqueles sinais que aparecem. Uma venda que ele perde ali, uma licitação que ele não se atentou, não comunicou direito o briefing, e aí apareceu um outdoor do cliente todo errado. Sim. Né? Já aconteceu isso com você, Lucas? Como que foi? É frequente. Isso daí até hoje. Só complementar o que você disse, que é algo que eu acredito muito, que o conhecimento técnico ele não é suficiente se o conhecimento técnico estiver nos bastidores, né? A pessoa pode ser um excelente profissional e eu acredito que todo mundo conhece alguém que é muito bom no que faz, mas está nos bastidores. E quando você está no bastidor, você não gera o resultado que você poderia gerar, né? Eu conheço pessoas que são excelentes, que são geniais, mas está no bastidor, né? Então, quem conhece, né, sabe a pessoa, o talento que ela tem, a genialidade que ela tem, mas ela não tá cercada, tá dentro daquela bolha dela, né? Se ela furar isso daí for pro mundo, que é o que a comunicação hoje permite, e tá disponível para todo mundo, ela pode ampliar muito o resultado dela. E aí, respondendo sua pergunta, eu vejo hoje, eu tenho contato com muitos empresários, já tive contato com muitos empresários, mesmo tendo a empresa de sucesso e tudo mais, eu vejo que poderia ter mais sucesso ainda se a comunicação fosse assertiva. Hoje, muitos empresários, e a gente está trazendo isso para a realidade do marketing, quando a gente vai fazer reunião de planejamento, de resultado, o empresário ele não sabe se comunicar com clareza o que realmente ele quer ou até mesmo o propósito dele, né? E aí isso faz o quê? Faz com que a equipe fique desgastada, porque a equipe tem que fazer uma interpretação simultânea do que o empresário está querendo dizer, né? O fornecedor meio que tem que tolerar por conta do mercado, e isso daí faz o quê? Faz gerar muito retrabalho, né? Então, você traz hoje para um custo operacional de qualquer empresa, quanto que custa isso? Quanto que é o prejuízo dela em questão de retrabalho para dentro da empresa? Porque o líder não conseguiu passar realmente o que ele precisa, né? E isso a gente vê assim no dia a dia, isso desde grandes empresas, não só empresário como líderes, de não saber passar com clareza o real objetivo que ele quer atingir com aquela mensagem que ele está passando para a equipe. Tempo é dinheiro. Forte, hein? Tempo é dinheiro. E aí perde esse tempo, perde esse dinheiro. E aí a pessoa fica naquele lugar que não consegue sair. Por que comigo as coisas não fluem? Porque eu já escutei muito isso. Todo mundo cresce, todo mundo consegue atingir seus objetivos e eu não consigo sair daqui. E o mais desafiador e o empresário, ele acaba sendo sozinho na empresa, né? Então, se ele não dá abertura para a equipe, dificilmente ele vai ter um feedback honesto da comunicação dele, né? Agora puxando sardinha para a Vox. Aí, quando ele procura uma empresa que é especialista nisso, ele vai ter os feedbacks necessários. Agora, dentro da empresa dele, dificilmente ele vai receber um feedback honesto sobre a comunicação dele, né? E já aconteceu, e não foi uma vez só, de sair da reunião, a equipe vir conversar com a gente, falando, desculpa, mas o nosso chefe não sabe o que quer. Entendeu? Porque teve retrabalho, porque falou, eu achei que era para fazer desse jeito, não foi bem isso que eu quis dizer, sabe? Então eu vejo que existe muito retrabalho dentro das empresas e um desgaste da comunicação interna ali por conta da comunicação do líder. E o interessante é que quanto mais vai crescendo, maior vai sendo o desafio, maior vai sendo a dificuldade da comunicação ser passada com clareza desde lá da ponta da pirâmide até a base. E se você não trata isso logo, vai ser muito mais difícil você tratar isso depois como um todo na companhia. Com certeza. Se a sua empresa cresceu com você se comunicando mal, quando ela
cresce mais ainda, a tendência não é esse problema diminuir, mas ele aumentar junto. Sim. Eu acredito que é aí que o trabalho perde o sentido. Para o colaborador, por exemplo. É aí que a pessoa começa a se questionar se o que ela está fazendo realmente está alinhado com o propósito dela. Por quê? Porque ela não tem o propósito claro, ela não tem essa visão clara de para onde a gente está indo. O que esse meu trabalho aqui está resultando de verdade? Eu estou só cumprindo uma demanda da semana ou a gente está construindo algo? E é onde entra muito isso que o Lucas falou agora, do líder saber vender essa visão com clareza e colocar todo mundo nessa direção. E uma frase que às vezes a gente escuta bastante é: eu falei, você que não quis entender, você que não entendeu. Essa dá até Então, tristeza. muitas vezes, poxa, eu falei, eu expliquei o que eu queria para vocês que estão fazendo um trabalho de marketing para minha empresa. Sim. Eu falei, vocês que entenderam tudo errado. Uhum. E aí? Como que fica nessa, Pedro? Nossa, Bruno, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que entra numa questão que a maior parte das pessoas ignora. Eu falei e você não fez. Por que não fez? Eu acredito que muita gente coloca na mesma caixa ali o porquê não fez. Pô, não fez porque ela não quis fazer, porque ela não teve a dedicação, porque ela não teve a entrega, porque o colaborador não pensa com a cabeça de dono. Só que eu acredito que é um pouco mais além do que isso. Eu entendo que quando uma pessoa não cumpre uma promessa, pode ser 2 motivos, na verdade. Pode sim ser um motivo relacionado à parte de estar motivada àquilo. Então, cara, ela não fez porque ela não viu motivo suficiente para colocar aquilo como prioridade. Mas existe muitas vezes um motivo de capacidade. Às vezes teve alguma coisa que impediu ela de fazer. Ou porque ela não sabia, ou porque ela precisava da ferramenta ou da aprovação de um terceiro, ou por qualquer motivo do tipo. Então, quando o empresário ele chega e cobra, sem antes questionar o que impediu esse projeto de ser feito, a comunicação dele vai ser um monte de ruído. Não vai sair do lugar, vai gerar mais frustração. Muitas vezes ele vai cobrar, batendo na tecla de motivação, só que o problema não era motivação, o problema era capacidade. E aí a pessoa entra em conflito. Então, a gente fala muito sobre oratória, mas tem uma coisa fenomenal que inclusive é ensinado dentro da Vox também, que é a escutatória. Muito bom, cara. Eu não tinha ouvido isso. Tem até um livro disso, eu não li ainda, mas Isso assim, é legal. É um termo incrível. Que é uma das Eu técnicas. vou falar eu nunca ouvi esse termo, mas no marketing a gente sempre fala assim que um dos grandes segredos do marketing é saber escutar. Né? Porque o marketing é você atender o desejo do consumidor, né? E para você atender o desejo real, você primeiro precisa escutar, né? E aí a gente traz isso para a comunicação. Total. Exatamente. Nós temos uma técnica, uma aula só sobre isso no Academy, que é a ouvir na essência. O quão precioso é isso. Só que hoje em dia as pessoas estão mais interessadas em ficar no celular. A gente comentou no outro podcast sobre o contato visual. Ninguém quer mais saber. Ninguém quer mais sentar, ter tempo de te escutar, de fazer um contato visual, de ser mesmo interessante. Uma frase que eu já escutei: antes de você se interessar, você tem que se tornar interessante. Então, antes da pessoa querer saber de você, você tem que se tornar interessante. Então, as pessoas, elas estão numa correria. Hoje em dia, parece que o dia não tem mais 24 horas. Então, torna-se uma bola de neve. Tá todo mundo correndo, e esquece desses pontos principais que fazem parte da comunicação. E, através disso, vai alavancar e vai crescer. Sim. É o que a gente chama de escuta neurótica. A pessoa escuta já pensando em outra coisa que ela vai fazer ou que ela quer falar. Eu não sei se vocês já leram o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Falamos pra caramba dele no outro podcast. Sério, cara? Nossa, pra mim é a segunda Bíblia, assim, né? Porque... Ah lá, o Pedro também. Umas 5 vezes esse Não, livro. mas sabe por quê? Porque quando a gente... Ele queria mudar o mundo depois que leu. Mas quando a gente começou a agência, a gente é só novo ainda, né? Mas era mais novo. Então, quando a gente ia em reunião, às vezes o empresário já muito bem sucedido
Meu, como que faz que eu consigo fazer rapport? Porque eu vou entrar na sala e ele vai falar, pô, um moleque lá, como que ele vai cuidar do meu marketing aqui, né? Então, além de toda a questão behaviorista, né, de vestimento e tal, lá tem um trecho que fala, né, para você conseguir fazer a pessoa gostar de você, é você escutar muito bem ela, né? Então, é uma técnica que eu uso até hoje. Quando eu vou a evento e tal, eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca conheci. Eu começo a perceber o que ela gosta e só vou perguntando e relacionando aquilo. A pessoa fala. No final, praticamente não falei, só escutei, absorvi a essência dela e a pessoa sai gostando da gente pra caramba, sabe? Só pelo fato de a gente ter ouvido. Ela te pergunta, né? Mas e você faz o quê? Você não precisa você forçar a barra. Exatamente. Nesse livro, eles contam bastante histórias. Tem bastante histórias. E aí fala exatamente um pouquinho na parte de vendas, que teve um representante comercial que foi anunciar o seu tecido. E aí ele menos falou, ele tava com problema na garganta, na verdade. Ele tava com dor de garganta, problema na faringe, se eu não me engano. E aí chegou lá, o diretor da empresa se compadeceu dele e falou, não, eu vou falar por você então. E aí ele mal falou, ele só fazia sinal, tipo, isso mesmo. E acabou ganhando então ali Incrível. a chance de fornecer, de fazer uma grande venda. Então, leitura obrigatória, né? Exatamente. Então, quanto menos você falar, às vezes é melhor. É você escutar e atender a necessidade da outra pessoa. Total. Excelente. E como que é na sua empresa essa escuta, ô Lucas? Você diz dentro da nossa empresa ou direto com os clientes? Interno e depois com os clientes. Como que você lida com os colaboradores? Eles te dão feedback, você dá feedback para eles, eles escutam? O feedback principalmente acontece quando a gente encontra ruído de comunicação, né? E a comunicação, a gente trabalha com isso e tem muito. Não vou falar, na nossa agência não tem. Tem muito, principalmente o modelo que a gente está trabalhando hoje, que é um modelo híbrido, né? A gente tem equipe no litoral, tem o próprio Ramon que mora no Rio de Janeiro. A gente criou um processo que toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, todo mundo entra numa videochamada para fazer reunião de alinhamento e feedback. Então, assim, segunda-feira a gente repassa todos os projetos que tem que entregar na semana, né? E ali tá aberto para todo mundo se tem alguma dúvida ou se tem algo que impede a determinada pessoa de executar aquele trabalho. Então, por exemplo, tá com uma campanha nova para criar, ele já pode falar, tá para a campanha para eu criar hoje, mas não tem nenhum briefing aqui, né? Então, a gente faz alinhamento. Na quarta-feira, a gente faz uma reunião e é bem rápido, assim, 15, 20 minutos para pontuar. A gente faz a reunião para acompanhar os projetos que tem para entregar essa semana, se tá acompanhando bem o cronograma, e na sexta-feira, 9 horas da manhã também, para ver tudo que a gente entregou, se ficou alguma coisa pendente e já repassar a próxima semana, né? Foi uma metodologia que a gente implementou na pandemia, porque você imagina, em plena pandemia, até nem parece que existiu, né? Tipo, tudo escritório, todo mundo junto, conversava todo dia, e do nada, a gente tocando os projetos, cada um na sua casa, né? E que veio funcionando muito bem até hoje. E da parte dos clientes, que é um desafio também, que existem muitos empresários, como eu disse, que não sabem bem o que quer, né? Então, quando a gente vai fazer uma reunião de planejamento para 2026, por exemplo, você pergunta para ele se já tem os objetivos. Parte dos empresários não tem o objetivo definido. Falou, mas o que você quer? Quero vender mais. Cara, é muito vago, né? Se você perguntar para um CEO de uma multinacional ou para um senhorzinho que vende pipoca na porta da igreja, o que ele quer vender, o que ele quer mais é vender mais, né? Então é muito vago, né? Então, o que a gente tem é tentar entender muito o cliente, a personalidade dele, já tentar entender todo o histórico da empresa para a gente criar e evitar o máximo possível de retrabalho. Fazer até um papel de uma consultoria ali, querendo ou não. Conseguir extrair dele uma coisa que às vezes nem ele enxerga. Nem ele enxerga. Hoje, dentro da agência, na verdade, isso daí já é cultura nossa. Nenhum cliente entra dentro da agência para a gente já criar material. A gente não entrou, já precisa pedir isso. A gente tem 30 dias para estudar todo o histórico da empresa. A gente tem uma metodologia lá que chama Canvas. Não é a ferramenta, é o Canvas, que é uma metodologia de estudo dentro da empresa que a gente faz com os líderes,
O dono muitas vezes participa, os gestores, até de repente a gente até pede assim, se tiver uma copeira e tal que já está há bastante tempo, para a gente conhecer realmente a essência da empresa. Olha só. Aí depois de 30 dias, a gente tendo entendido muito bem, faz essa apresentação para toda a equipe da agência e aí sim a gente começa a parte criativa. Caraca. Vocês fazem essa leitura deles, trazem para eles ali em cima disso. Desde quando a gente implementou isso tem bastante tempo já, a nossa taxa de reprovação e de retrabalho dentro da agência é bem baixa, assim, sabe? Olha só. Dificilmente falar, não gostei nada disso, sabe? Tá reprovado e tal. E a Larissa tá aqui para falar, né, Larissa? Que é normalmente ajuste, aumenta logo, mudar alguma cor, mas não tem reprovação 100% Sim. por conta dessa metodologia de comunicação que é conhecer a fundo a essência do cliente. Você entrou no mundo do cliente, você aprende a se comunicar como ele, então você praticamente entrou na empresa. Você fala, legal, então eu sei o que eu tenho que fazer. É mais fácil você tomar a decisão quando você tem os dados corretos. Exatamente. Né? O marketing ele vai além do tráfego pago das redes sociais. Né? O marketing é tudo que envolve a empresa mesmo. Né? Desde a comunicação do líder com a sua equipe e de como ela está se comunicando com os seus clientes. Sim. E o que você acredita que seja uma das travas na comunicação do empresário? Porque a gente falou sobre como fazer amigos e influenciar pessoas e a gente pega muito nessa questão de mentalidade. Porque, sinceramente, o que você acha pior? A pessoa saber que não fala bem ou ela achar que já fala bem e que tá tudo bem? Na minha opinião, é muito pior a pessoa que já acha que fala bem. Porque, primeiro, ela não vai buscar melhoria. E talvez ela não tenha nem a humildade de falar, não, realmente eu preciso correr atrás, preciso melhorar isso aí. Porque... Cara, isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Tem uma... Eu gosto muito de filosofia. Não sei se eu já tive o contato, já falei disso pra vocês. E todo mundo aqui já deve ter pelo menos ouvido falar alguma vez sobre o mito da caverna de Platão. Já ouviram? Sim. Esse negócio ele é tão verdade, eu vou explicar ele de uma outra maneira, mas ele é tão verdade que outras civilizações que tiveram muita sabedoria, assim como foi a civilização grega, construiu o mesmo mito, só que de outra maneira, trazendo a mesma lição. O que esse mito ele fala? Que as pessoas dentro da caverna, elas se iludiam com uma imagem. O que era essa imagem? Era a sombra. Era uma fogueira que ficava ali, as pessoas passavam na frente e tinha um público que ficava assistindo essas sombras passando, falando, olha como a vida é incrível, a sombra vai para lá, a sombra vai para cá, e ela fica ali presa na imagem. Existia um segundo tipo de pessoas que eram essas que passavam na frente da fogueira. Elas sabiam que a vida não era só imagem. Não era só imagem. Elas sabiam que quem tinha o conhecimento prendia a atenção das pessoas nas imagens, certo? Então elas passavam na frente da fogueira e mantinha a galera entretida. E existia um terceiro tipo de pessoa, que eram as pessoas que saíam da caverna e viam o sol. E ao invés de se iluminar só por uma fogueira, entendia o que iluminava tudo. Por que eu tô falando disso? Porque essa lição, na verdade, é sobre o quanto a vaidade atrasa e impacta a vida das pessoas. E a vaidade ela pode acontecer de duas maneiras. A primeira delas, que é a mais baixa, a mais básica, é a vaidade baseada na imagem, no material, que são as pessoas que estavam lá sentadas vendo as sombras, certo? Só que a vaidade baseada na imagem, conforme a gente avança o tempo de vida, a pessoa vai ficando mais velha e tudo mais, não tem como fugir. Uma hora ela vai desencanar um pouco da imagem, ela vai estar mais nem aí pra isso. Só que a vaidade do conhecimento, se a pessoa não fica esperta com ela, atrapalha a vida inteira. A vaidade de, eu acho que eu sei um pouco aqui, eu sei tudo já. Eu já sou bom o suficiente na comunicação. Enquanto a pessoa está presa nesse nível de vaidade, ela não vai permitir que a vida dela cresça mais que isso. E essa é a maior armadilha, porque ela não se vai com o tempo, ela vai pela vida inteira. A pessoa tem que ter, talvez, uma humildade para poder quebrar esse ciclo. Muito bom. O orgulho, é isso que eu ia falar. O orgulho, e geralmente alguns empresários, eles têm essa dificuldade de baixar um pouquinho, voltar um degrau e realmente reconhecer, eu errei. Eu tava escutando o podcast do Flávio Augusto, um dos maiores empresários aqui do Brasil, eu gosto muito dele, e ele falou que em determinado ponto da vida dele, o orgulho, se ele não tivesse descido um pouquinho,
tivesse tido a humildade de reconhecer que ele errou, talvez ele teria perdido tudo. Sim. Porque um determinado ponto da vida do empresário, esse orgulho vai bater. Vai bater. E aí é a humildade de você reconhecer e até mesmo de escutar os feedbacks. Sim, exatamente. A gente até não começou, né, falando que o empresário, ele é muitas vezes sozinho dentro da empresa, né? Então, isso eu vejo em algumas empresas que a gente atende, que muitas vezes não é nem só a questão do orgulho, talvez é um medo, uma crença dele de demonstrar fraqueza para a equipe. Né? Então, muitas vezes, por isso que eu concordo com você, Tadra, que assim, achar que já fala bem e não buscar ajuda, isso daí é pior do que a pessoa que não fala bem, né? Porque quando ela tem a consciência que não fala bem, ela tende a buscar ajuda, né? Eu até falo, busquei a Vox2U porque eu falei, putz, as pessoas falam que eu comunico bem, mas eu tenho dentro de mim que eu posso melhorar ainda mais, né? Por diversos desafios no dia a dia. Então, a pessoa que ela já acha que fala bem, ela vai ficar sempre, vai passar anos ali achando que está se comunicando bem e apenas despejando informação, né? Eu até tenho uma frase que fala, né? E nada é mais caro que ficar bom na coisa errada. Né? Para o empresário, né? Meu Deus do céu. Nada é mais caro para uma empresa, para o empresário ficar bom na coisa errada, né? Então... É terrível, terrível. Mas como que a gente faz para fazer a pessoa ter essa consciência que ela precisa melhorar? O que a pessoa precisa... Como que ela fura essa bolha? Como que ela quebra isso? Eu acredito que isso está realmente muito ligado à humildade, porque para a pessoa entender que ela tem que melhorar, ela tem que entender que o resultado dela, em grande parte, é responsabilidade dela. Enquanto o ser humano está aí focado, a pessoa está focada em justificar todos os problemas dela com o mercado que não tá bom, com o colaborador que hoje ninguém mais quer trabalhar direito, com sei lá o que ou sei lá o que, nunca o problema vai ser nela. Se o problema nunca é nela, por que eu vou melhorar minha comunicação? Já tá boa, o problema não sou eu, o problema é que a geração Z não quer trabalhar. É que a comunicação com a geração Z não funciona. Só quer fazer videozinho no TikTok. Só quer fazer videozinho. Então, enquanto a pessoa não sai dessa posição que eu vou falar pra vocês que é de vítima, como é que ela vai assumir que ela é responsável pelo resultado dela? Interessante, porque eu trabalhei como gerente numa multinacional no ramo de alimentos. E a gente tinha muita rotatividade, porque geralmente é o primeiro emprego das pessoas. E a gente estava conversando sobre isso, sobre como essa geração tá um pouco realmente difícil de trabalhar nas vias tradicionais. E o que eu falei para eles foi assim, cara, vai chegar uma hora, e a gente já tá chegando nessa hora, em que a gente não vai ter que treinar esse pessoal para trabalhar do jeito que a gente quer. É a gente que vai ter que se adequar ao jeito deles trabalhar. Exatamente. Falou tudo. Porque senão a gente vai morrer. A empresa vai morrer. Por mais que seja uma multinacional, se ela não acompanhar as mudanças do mundo, ela falha. Isso é ser velho, que é diferente de ser idoso. O velho é aquele que não aceita o tempo. Não aceita a mudança. Cara, no meu tempo era muito melhor. Cara, mas seu tempo passou, irmão. A vida mudou. Ou você vai se adaptar, ou você vai viver dentro do museu. E aí tem outra questão, tem outras duas questões, né? O primeiro, que eu acredito que o segredo da comunicação é você saber se comunicar com diversas pessoas, né? Então eu não vou comunicar com uma pessoa de 50, 60 anos da mesma maneira que eu vou comunicar com uma pessoa de 20 anos, né? E aí tem outra questão, né? Se você quer que a sua empresa ela continue, passe de geração para geração, você tem que olhar o que essa nova geração está buscando, né? Então, isso daí que a gente até conversa, fala, quando é seu público da empresa, para quem que você vai comunicar, né? Quando você vai fazer uma ação de comunicação, para que tipo de perfil você tá direcionando? E a gente já teve casos dentro da agência, porque assim, eu tenho 39 anos de idade, né? A Larissa tá aqui, ela tem quantos anos, Larissa? 20? 21. Da questão das redes sociais, ninguém melhor do que essa geração. Sim. Para ditar o que a gente precisa fazer, o que mais vai viralizar. E já aconteceu de clientes mais velhos dar feedback e falar, ligar assim, Bornal,
pô, você tá mandando uma novinha aqui para produzir os conteúdos, pô, você tem que mandar alguém com mais experiência e tal. Eu falei, mas eu tô mandando a melhor pessoa, que é melhor do que eu. Porque essa geração é que tá mais conectada em todas as plataformas. Exato. Elas sabem o que as redes sociais estão falando hoje. Né? Olha o preconceito. Aí quando ela escutou isso, ela... Sim, deu um passo atrás e falou, nossa, realmente tem razão, porque eu vejo pela minha filha, que ela mostra pra mim, então, quantos anos tem sua filha? Ah, tem 19. Falei, exatamente. Essa geração sabe muito bem, tem pessoa que nem computador tem, que é totalmente pelo celular. Né? Faz toda a gestão pelo Hoje celular. Hoje a nossa vida tá no celular. Tá no celular, a nossa extensão, né? Nossa extensão. E o que conecta bem com o que vocês falaram é uma frase de uma professora de português, inclusive Jocelene, se você tá vendo esse vídeo, tamo junto até hoje. Primeiro colegial, uma das primeiras frases que ela falou e eu nunca esqueci, que falar bem é pensar com os pés. Dependendo de onde você tá, com quem você tá, falar bem depende de você conseguir se conectar com essa pessoa, depende de você conseguir se adequar àquele lugar onde você tá, aquela pessoa. Muito interessante. Então, por exemplo, se você tá no empresário, falando com o empresário do ramo alimentício, vendendo para marketing, você tem que saber falar a linguagem daquele empresário. Vai falar com alguém do setor financeiro, você tem que saber falar a linguagem daquele empresário. E aí entra a comunicação, entra a rapport, entra todas as técnicas que a gente aprende na Vox também. Eu lembrei de uma aula que nós temos na Vox, flexibilidade comportamental. É exatamente isso. É você ser a mesma pessoa em todos os lugares? Nem sempre. Essa aula eu não tive ainda, hein? Tô ansioso já pra... Estamos de férias agora. Nem sempre. É exatamente isso. Você ter aquele molejo, você saber se encaixar e saber se comunicar com todas as pessoas, com todos os níveis, com todas as áreas. Sim. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Não trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Essa é novidade, me explica. Óbvio que você vai tratar todo mundo com respeito, esse é o mínimo. Agora eu vou tratar todo mundo da maneira que eu gostaria de ser tratado? Vamos supor aí, vamos entender que eu sou um cara que eu sou mais lógico, eu gosto de entender o ABC de como é que vai funcionar. Mas tem gente que ela é mais, por exemplo, falando de perfil comportamental... Várias personalidades. Ela é mais influente. Se ela é mais influente, ela quer saber da energia, ela quer saber de como é que a gente vai fazer acontecer. Não quer saber dos detalhes. Se eu tô falando com uma pessoa que é mais dominante, que muitas vezes é o perfil do dono da empresa, o cara quer ser direto. Exatamente. Como é que a gente vai partir do ponto A pro ponto Z? Eu não quero saber do B, C, D. Cara, esse detalhe é você que cuida, irmão. Então, se eu sou o cara que gosto de saber o A, B, C, D e quero tratar todo mundo dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou me conectar só com quem tem o mesmo perfil que eu. Sim. Isso é um ponto importantíssimo na venda. Pô? Sim. Influencia pra caramba, porque senão você vende só pra quem é do seu perfil. Exato. E aí, como que você faz pra conquistar todas as pessoas? Todos os tipos? É o jogo de cintura. A flexibilidade comportamental. Nos termos chiques, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, Lucas, é das técnicas que você já aprendeu até agora, você já tá conseguindo aplicar no seu dia a dia? Já teve a oportunidade de falar sobre isso? Você estava contando pra gente que você teve uma apresentação no BNI. Como que foi? Foi excelente e o que eu mais gostei é que foi natural, né? Claro que a gente treinou e tal, mas tem uma sacada que a gente sempre errou, que quando fazia uma apresentação, e eu vou falar assim, uma apresentação de campanha para a empresa, né? De qual objetivo e tal, mostrava as peças, e muitas vezes em apresentação de proposta mesmo, de quando a gente finalizava a proposta, a gente cometia o erro de falar, então é isso. E nunca ninguém... você vê, por isso que a importância de você buscar ajuda, né? Nunca ninguém tinha dado esse feedback, eu nunca tinha lido nenhum livro sobre você finalizar uma apresentação, então é isso. E como isso desvaloriza todo o seu trabalho, né? E aí, logo após essa aula, a gente foi apresentar que cada 30 dias a gente faz uma reunião com os clientes, te apresenta tudo que foi feito, passa os feedbacks e o que a gente já vai fazer no próximo mês. E a nossa gestora, a hora que terminou a apresentação, ela... É isso. E eu tinha tido aula um dia antes. Eu falei, doeu no coração. Não deu tempo de dar esse feedback, né? E quando eu fui fazer essa palestra essa semana,
foi muito legal porque gravaram, né, minha palestra toda, e aí eu percebi que eu já terminei a palestra sem esse vício, né? Já terminei com... Foi muito legal. Terminei... Porque ele terminou com uma frase, uma pergunta de impacto e simplesmente... Obrigado. É isso aí. Muito bom. E um detalhe, e a apresentação, a palestra, eu comecei diferente também. Eu comecei com um punch muito legal, que lá no começo eu já percebi que tava todo mundo conectado, que eu comecei já falando, tem gente se casando com inteligência artificial, né? E isso não é metáfora, é literal. E mostrei a notícia, todo mundo ficou conectado do início ao fim. E terminei lá com obrigado, caminhando, gesticulou, muito uma legal. mão com o microfone, mas a outra aqui naturalmente. Foi muito bom mesmo. Foi sensacional. Eu acredito que isso é a maior prova em relação a uma crença muito comum de que comunicação é um dom. Quantas pessoas passam uma vida inteira, e assim, a gente tá aqui, o Lucas tem 39 anos, eu tenho 27, e a pessoa passa às vezes 20, 30, 40, 50, 60 anos frustrado, porque a comunicação dela sempre foi um problema nas relações, seja de trabalho, dentro de casa, e por não saber que existe uma maneira de mudar. Exatamente. Então, gente, pra quem ainda não sabe disso, eu vim contar pra vocês. Comunicação é sim um dom, mas também é treino. E quem treina supera aquela pessoa que tem dom, mas não treina. Exato. Exatamente. Não adianta nada você ter o dom e não treinar. Até porque, não colocar em prática. Até porque, como o Lucas disse, foi natural. Ele não percebeu. E quem não te conhece, não sabe que você tá fazendo a Voxu, fala, caramba, ele fala bem, ele tem um dom. Mas não percebe que foi uma técnica que foi sendo aprendida, que foi sendo aplicada e que depois de um tempo passou a ser natural. Sim. Olha que interessante isso. O quanto a comunicação gera oportunidades pra gente, até de maneira inesperada. Eu fui um tempo atrás num evento de médicos. E eu fui assim, como convidado, provavelmente eu era o convidado mais aleatório ali. Eu era a pessoa mais nova, assim, dentro do evento. Rolê aleatório. Rolê aleatório total. Aí eu me conectei com o pessoal de uma empresa que estava lá patrocinando, fiquei com eles ali. E depois das palestras que os médicos estavam fazendo, eles abriam espaço para perguntas. E eu via que a maior parte das pessoas não conseguia fazer pergunta. Aí eu ia lá, trazia uma pergunta ali, interagia nisso. O que eu comecei a gerar? Atenção. As pessoas começaram a perceber, legal, essa pessoa fala bem, essa pessoa aí, ela se interessa. Bacana. O Pedro é o rei da pergunta. Ele faz umas perguntas, às vezes, cabulosas. Pedro... Eu gosto de perguntar, eu gosto de ter a oportunidade de alguém ali que detém o conhecimento para eu aprender um pouco mais. E olha que interessante, quando terminou a palestra, as palestras, teve um sorteio. Alguns sorteios dos patrocinadores. E eu ganhei nesse dia o maior prêmio. Ganhei um sorteio lá com um monte de tipo de suplemento, assim. Foi, eu acho que o melhor sorteio que eu já ganhei na vida. E na hora que eu ganhei, eles pediram pra eu fazer um discurso. Aí eu fui lá, falei da empresa do cara, parabéns. Chama Agapita, inclusive, o nome da empresa. Vocês procurarem aí produtos de saúde, suplementos, é uma empresa bem interessante. E fiz o discurso. Peguei meu prêmio, depois que acabou o evento, naquelas trocações de ideia ali, aí teve um grupo de umas pessoas que falaram pra mim, olha, quando você falou, eu até virei pra minha amiga e falei, nossa, tem pessoa que nasce pra falar mesmo, né? É que não viram seu vídeo Não de viu o 2 vídeo anos antes. atrás. Eu levo isso como um elogio, mas assim, existe uma fagulha de raiva no meu peito quando eu ouço isso. Nasce pra falar, irmão, se você soubesse o quanto eu me dediquei pra isso, quanto eu treinei pra isso, e o quanto você poderia falar dessa maneira também, você não ia ter a coragem de falar isso na minha frente. Sim. É esforço, é suor. Esforço, dedicação. Dedicação. É vergonha, cara de choro de vez em quando ali, com nervosismo, até que se torna algo natural. Exatamente. E olha que interessante, pegaram você de improviso. E total. aí, se você não tivesse preparado? Total. E é uma coisa que a gente treina bastante na Vox, o improviso. De improviso. É lógico. Vai lá, agora é sua vez, vai pro palco, agora. Esse de improviso é o desafio também, viu? Porque até o Lucas é publicitário e tal. Aí quando eu entrava em improviso, as pessoas falavam, o Lucas vai se dar bem porque é criativo. Mas na hora do improviso ali, você trava, né? Sim. Exatamente. Até que desenrolei bem, mas... Sim. E eu acredito que o improviso ele é a maior simulação de vida real. Porque quando uma pessoa entra na Vox, por exemplo, quando o Lucas entrou na Vox, não faz sentido a gente focar e ensinar o Lucas a falar mais sobre a empresa dele. Exatamente. É óbvio que a gente vai trabalhar um pouco disso também, só que o Lucas já sabe sobre a empresa dele.
A questão é por que ele não está conseguindo falar de uma maneira que deixe isso mais interessante? E isso a gente trabalha no improviso, porque essa é a vida real. São as perguntas inesperadas que a gente recebe, são os feedbacks inesperados que a gente recebe. Então, quando a gente trabalha muito no improviso, para um cara que já tem o conhecimento da empresa, já sabe tudo que ele tem que falar da área dele, ele mistura essas duas coisas, e aí vira essa máquina aí que faz a apresentação do BNI em 2 meses lá e se destaca. Sim. É isso aí. O pitch dele ficou sensacional. E tem outra questão, né? Na vida real, é improviso todos os dias, né? Para quem é empresário, por exemplo, o empresário ele vive de improviso, né? Ele resolve uma coisa aqui e aparece outra, né? Então isso daí ajuda bastante para todo mundo, né? Tanto para empresário, líder e tudo mais, porque na vida real, quando você vai fazer uma apresentação, você não sabe o que espera você naquela apresentação. Você pode treinar, você monta o seu script, mas sempre vai ter algo que você pode te surpreender, né? Cara, isso que você falou é tão interessante, Lucas, me trouxe agora na cabeça um medo muito comum que a gente ouve de quando a pessoa tem que fazer uma palestra e ela fica com medo das perguntas que ela vai receber depois. Porque tem pessoa que faz pergunta na maldade, pergunta capciosa. Sim. Eu vou falar para vocês, esse ano eu acho que eu fiz umas 50 palestras. Fiz muita palestra esse ano. E eu não lembro de nenhuma vez alguém ter feito uma pergunta que para mim soou capciosa. O quanto que isso às vezes é relacionado ao medo da pessoa e que esse medo faz com que ela enxergue um monstro que ali nem existe. Ao invés de enxergar aquilo como um presente, a pessoa está perguntando, ela está contribuindo, ela está interessada, ela está gerando mais conhecimento. Exatamente. E quando você faz uma apresentação, que é outra crença assim, que eu precisei quebrar, né? De quando você está apresentando, a sensação de putz, aquela pessoa está me julgando ali 100%, né? E teve um caso que aconteceu na semana passada, eu fui fazer uma apresentação de proposta para um búlgaro que mora em Taubaté, que ele fala um português, só que ele falou, Lucas, vem preparado, porque tá chegando hoje 2 ingleses e eles não falam nada de português. E vou ser sincero, até fala inglês, mas tá bem enferrujado. Aí eu tive a sacada, falou, uma coisa que eu aprendi é preparar a apresentação. Então eu já preparei a apresentação em português e inglês. Então toda a apresentação estava em português, embaixo em inglês. Era uma apresentação de 20 páginas, né? A hora que terminou a apresentação, começou a sequência de perguntas dos ingleses lá em inglês, cara. Então, com certeza, essa do improviso, se não tivesse praticado, né, e trago para a vida real, eu não teria me saído tão bem quanto eu me saí, porque realmente foi 100% no improviso ali, né? Caraca, que legal. Fechou? Ainda não, porque envolve várias, é um grupo grande e tal, mas tô na expectativa que vai fechar. Amém. Mas o feedback que teve, tanto do búlgaro que fala mais português, o pessoal gostou de você e tal, foi a melhor apresentação aqui que a gente teve. Olha só. Fiquei surpreso até. Muito bom. Pô, conta pra gente depois. Espero. Manda energia positiva aí. Isso aí, depois com certeza. É isso aí. Pessoal, a gente tá caminhando pro final. Queria fazer só uma brincadeira aqui com o Lucas. Vou falar algumas palavras aí. Você... Bate bola, me jogo rápido. fala o que vem na sua cabeça quando eu digo essas palavras, tá bom? Fazer um bate-volta aqui. Tem como editar depois? Né? A gente coloca uma IA. Tá bom. Desafio. Superação. Dinheiro. Consequência. É só uma palavra mesmo, né? Sim. Isso. Sucesso. Eu acredito que consequência também no trabalho que a gente faz. Difícil falar uma palavra só, né? Oratória. Necessidade. Família. Tudo. Vox Chuyu. Você me pegou, hein, Bruna? Vou mais do que uma palavra, assim, obrigatório para todo mundo que quer se desenvolver. Olha, sensacional, sensacional. Pedro, suas últimas palavras. Já vai pensando aí, Lucas. Que mensagem você quer deixar para os seus amigos empresários? Minhas últimas palavras. Falo pra você, falo pra câmera. Pode falar para a câmera. Minhas últimas palavras. Aprendizado é pra vida inteira. Você não acabou de estudar depois que terminou a faculdade. A vida só faz sentido quando a gente evolui. Muito bom. E que mensagem você quer deixar, Lucas?
Acho que comunicação não é um dom, né? A gente consegue desenvolver, e eu sou prova disso, que eu estou desenvolvendo muito a minha comunicação. E liderança que não engaja, ela falha. Forte. E uma coisa está Muito ligada bom. na outra, né? Tá ligada Liderança na e outra. comunicação que não engaja. Exatamente. Um bom líder, ele é obrigatório ter uma boa comunicação. Uhum. Sim. É obrigatório. Sadraque? Minha frase para finalizar é: pratique. Não tenha vergonha de começar ruim para depois melhorar. E se você está procurando um lugar seguro em que você possa praticar desde o começo, procura a Vox Chuyu. Lá é um ambiente seguro em que tem pessoas que são excelentes, que vão te ajudar a te desenvolver desde o começo. E todas estão no mesmo barco. Vem pra Vox. Isso aí, vem pra Vox. Se você quer saber um pouquinho mais, você pode agendar a sua aula experimental. Entra lá no link do nosso Instagram e fale com os nossos comerciais, que você consegue se tornar um aluno por um dia. Dá até pra colocar o link na descrição do YouTube também, né? Dá. Sim, então vamos colocar lá, deixar. Isso aí. Tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Eu que Lucas, por agradeço ter pelo vindo. convite. Conhecido um pouquinho mais. Pedro, Tamo junto. nosso parceiro. Meu parceiro aqui de todas as horas, Sadraque. Sadraque do Marketing, tamo junto. Menino do marketing, né? Muito obrigada, gente. Pra você que tá aí ligadinho, continue com a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.